Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto lá de 1861 que tinha uma proposta, no mínimo, ousada: transformar o estudo dos espíritos em uma ciência. Pois é, a gente está falando de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que é, sem dúvida, uma das obras mais influentes e, vamos combinar, mais mal compreendidas sobre esse universo. Olha, pode esquecer as histórias de terror, sabe? Ou aqueles contos sensacionalistas. A ambição do Kardec era outra, bem diferente. Ele queria tirar o espiritismo dos espectáculos de salão e levar para o campo da filosofia, da investigação séria. Este livro aqui não é para dar medo, é para tentar entender. Nas palavras do próprio autor, né, fica bem claro: este livro é um manual, um guia mesmo, para evitar as armadilhas de quem está começando a se envolver com a prática mediúnica. Kardec queria trazer método, razão, uma estrutura para aquilo que muita gente via como caos ou, pior, como fraude. Ele estava, de fato, tentando construir um sistema. Então, para a gente entender o sistema do Kardec, o melhor caminho é seguir o método dele mesmo. Primeiro, vamos analisar essa ambição de criar uma ciência dos espíritos e como ele redefine o que a gente chama de sobrenatural. Depois, a gente vai encarar de frente as objeções mais comuns: fraude, loucura e aquela teoria de que tudo seria obra de demônios. E só aí, depois de limpar o terreno, a gente vai ver o sistema que ele propõe, para no fim chegar a uma pergunta bem provocadora. A grande ambição de Kardec, e o ponto de partida de tudo, era exatamente essa: tratar o espiritismo não como superstição, mas como um campo de estudo sério, quase científico e principalmente filosófico. Pensa bem, no século XIX, os fenômenos das mesas girantes eram uma febre, mas eram vistos mais como um passatempo, uma diversão. Kardec queria ir além disso. Ele acreditava que por trás desses fenômenos existiam leis naturais a serem descobertas e, mais importante, uma doutrina moral a ser compreendida. Ele buscava seriedade, buscava lógica. E aqui vem uma jogada fundamental para o sistema dele. Ele basicamente elimina a ideia de sobrenatural. Para Kardec, não existe nada fora da natureza. O que a gente costuma chamar de milagre ou de fenômeno sobrenatural são, na verdade, manifestações de leis da natureza que a ciência da época dele ainda não tinha descoberto. Simples assim. O argumento dele segue uma dedução lógica passo a passo. Ele parte de uma premissa: a alma existe. Ok, se essa alma sobrevive à morte e mantém quem ela é, sua individualidade, a conclusão inevitável é que essas almas, que ele chama de espíritos, devem estar em algum lugar, povoando um mundo invisível ao nosso redor. Para Kardec, isso não era uma questão de fé, era uma consequência lógica. Tá, mas como é que algo invisível consegue mover uma mesa, por exemplo? Kardec propõe um mecanismo para isso: o perispírito. Pensa nele como uma espécie de interface. É um corpo fluídico, semimaterial, que permite ao espírito, que é pura inteligência, interagir com o nosso mundo físico, que é bem mais denso. É a peça-chave que torna a comunicação possível dentro do sistema dele. Certo, mas e as explicações mais pé no chão, tipo fraude ou alucinação? Kardec não fugiu delas não, muito pelo contrário. Ele dedicou uma seção inteira do livro para catalogar e refutar sistematicamente o que ele chamou de sistemas de negação. E ele aborda cada ponto de forma bem metódica. Contra a ideia de charlatanismo, ele argumenta sobre o caráter e a falta de interesse financeiro de muitos praticantes. Contra a loucura, ele questiona: por que tantos indivíduos instruídos chegariam a conclusões tão parecidas? Para a alucinação, ele dá o exemplo de efeitos físicos que não dá para negar, como uma mesa que se quebra de verdade. E sobre a teoria do reflexo do pensamento, ele aponta o fato mais forte: as comunicações muitas vezes dizem o contrário do que todo mundo ali presente esperava ouvir. Depois de rebater as negações materialistas, Kardec enfrenta a objeção religiosa mais forte da sua época: a ideia de que todas as comunicações vêm de uma única fonte do mal, a famosa teoria diabólica. Para desconstruir essa ideia, Kardec usa uma série de perguntas retóricas bem afiadas. A primeira já vai direto no ponto central da teologia. Se só os demônios podem se comunicar, isso quer dizer que Deus não consegue impedir ou que ele não quer? E ele continua forçando a lógica do argumento. Se for contra a vontade de Deus, então os demônios seriam mais poderosos que ele. Agora, se for com a permissão de Deus, por que ele permitiria que só o mal se manifestasse, sem deixar que o bem também aparecesse para equilibrar as coisas? Não faz muito sentido, né? E aí vem o golpe final.
Kardec destaca que muitas mensagens espíritas ensinam exatamente o contrário do que se esperaria de uma fonte demoníaca: caridade, moral, fé em Deus. Por que o diabo daria conselhos que iriam contra o seu próprio negócio? A contradição para Kardec era clara demais para ser ignorada. Depois de desmontar as objeções tanto as materialistas quanto as religiosas, Kardec finalmente apresenta sua própria teoria para explicar os fenômenos, o que ele chama de sistema poliespírita. Então, o ponto central é este: o mundo espiritual é um espelho do nosso. Não é um lugar só de anjos e demônios, mas sim das almas das pessoas que já viveram, com toda a sua diversidade de sabedoria, de ignorância, de bondade e de maldade. A comunicação, portanto, não é boa ou má por natureza. Tudo depende de quem está se comunicando. O desafio não é só se comunicar, mas saber discernir com que tipo de espírito se está lidando. Isso nos leva a um ponto bem interessante. Para Kardec, o objetivo final não era apenas acreditar, era evoluir. Ele até classificava os próprios seguidores, deixando bem claro que o mais importante não era ver um fenômeno acontecer, mas aplicar a moral que era ensinada. O verdadeiro espírita, na visão dele, era aquele que se esforçava para ser uma pessoa melhor. O que a gente viu, então, foi a jornada que o Kardec propõe no livro dele. Uma caminhada que sai das objeções céticas e chega numa estrutura filosófica completa. Olha, o Livro dos Médiuns não foi escrito para converter ninguém à força. Ele foi escrito para quem já estava, de alguma forma, intrigado com o assunto, oferecendo um método, um conjunto de ferramentas racionais para investigar os fenômenos e, o que é mais importante, para se proteger de enganos e autoilusões. E tudo isso nos leva à grande questão que a obra do Kardec deixa no ar. Afinal de contas, o que é o espiritismo? É uma ciência, com suas leis e métodos de observação? É uma filosofia com uma moral e uma visão de mundo? Ou é uma nova forma de fé baseada na comunicação com o invisível? O livro não dá uma resposta pronta, mas ele nos entrega um sistema fascinante para, no mínimo, a gente poder explorar essa pergunta.